noite, pessoal. Hoje a gente vai começar um bate-papo que a editora Tigrito convida autores especiais e relevantes para conversar temas que os livros têm em comum. A ideia para esse encontro foi que, quando eu vi os livros desses autores aqui hoje, eu pensei, nossa, são livros irmãos dos livros da Tigrito, então vale muito a pena a gente poder saber um pouco do que os autores pensaram, né? E promover esse encontro desses livros irmãos, desses personagens que são do mesmo universo, personagens para a infância, e promover esse bate-papo de curiosidades, de coisas que vão surgir, percepções sobre os livros. Eu sou a Fran Junqueira, sou editora da Tigrito. A editora Tigrito é uma editora carioca, especializada em livros para a infância. A gente, em dezembro de 2024, vai completar 6 anos de existência. Nossos livros são livros de autores iniciantes e também autores renomados. A gente já teve o nosso trabalho reconhecido por aí com alguns prêmios importantes. E também seleção para acervos escolares, né, tanto municipais quanto federais. Então, o nosso caminho está sendo traçado com bastante cuidado durante esses 6 anos, e eu estou muito grata de poder estar com autores que eu admiro tanto. Uma que eu estou conhecendo hoje, que é a Valdete Tristão, né, conhecendo, digamos, pessoalmente pela câmera, e o Rodrigo Andrade, que é um autor que eu admiro demais também, e a nossa autora da casa, que é a Neide Graça, que a gente tem 2 livros, né, da autoria da Neide, e que eu trouxe hoje aqui para a gente comentar. Eu vou fazer uma pequena apresentação dos autores, e aí vocês completam se eu estiver esquecendo alguma coisa, tá bom? Vamos começar pela Valdete. Valdete Tristão é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, na área de Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares, é mestre em Educação, História Política, Educação, História Política e Sociedade pela PUC de São Paulo, atuou profissionalmente por mais de 30 anos na Educação Pública Municipal de São Paulo, em EMEIs e creches. Como professora, coordenadora pedagógica e formadora de professores e gestores em educação básica. Desde 2004, dedica-se como consultora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades em projetos relacionados à temática das relações étnico-raciais e infância, envolvendo professores e gestão. Além disso, também colaborou à organização e realização do ILU na Mesa. Um dos projetos formativos, ILU Obá de Mim, Educação, Cultura e Arte Negra. Em 2018, Valdete dá um novo passo com a coleção O Livro dos Orixás para Crianças, uma série de 18 livros infantis publicados pela Aroli Cultural. Deles, Valdete assina a coordenação da coleção e a autoria de 4 volumes. Além disso, a Valdete é autora do livro O Quintal das Irmãs, né, publicado pela Pequena Zahar, que foi ilustrado pelo Rodrigo Andrade, que está com a gente hoje aqui, compartilhando esse bate-papo. Então, ele é autor de 2 obras que a gente tem aqui, né? Um como ilustrador e outro como escritor e ilustrador. Vou apresentar agora o Rodrigo. A bio do Rodrigo está em primeira pessoa, porque é do livro que eu vou ler, tá? Tá ótimo. O livro do Rodrigo que a gente vai falar um pouquinho hoje, além do que ele ilustrou para a Valdete, que é O Quintal das Irmãs, é esse aqui, O Que Mamãe Não Sabe, que foi editado pela editora Caixote. Sou ilustradora e designer gráfico e gosto de misturar as 2 coisas. Nesse meu primeiro livro, como único autor, trouxe também para a história o meu gosto pelos livros e as lembranças literárias que fazem meus olhos brilharem. Fui inspirado pelas obras e por autores que fui conhecendo ao longo da vida e que, de alguma forma, me acolheram, ensinaram, empoderaram, fizeram e fazem rir. Sou sonhador e espero que esse novo livro inspire muitas novas amizades entre os leitores. Eu vou ler agora a bio da nossa autora da casa, Neide Graça. Neide Graça é bibliotecária e autora de livros infanto-juvenis. Mora em Niterói, no Rio de Janeiro, e sua prática com mediação e incentivo à leitura trouxe-a para o mundo da literatura.
O primeiro livro que publicou com a editora Tigrito foi O Menino Pirilampo e a Morada das Palavras, em 2019. E acredita que ele, junto às meninas Zuri e Dulce, formará um trio com muitas questões em comum. É claro que eu não devo ter esquecido detalhes da bio de vocês, Valdete, principalmente, que eu peguei uma bio mais acadêmica, né, que não falou da sua indicação ao Jabuti, mas a gente pode incluir essas coisas na conversa, conforme a gente for falando. Bem, a minha ideia de trazer vocês aqui foi principalmente porque eu acho, como eu falei antes, que são livros muito irmãos, né? Que trazem protagonistas crianças negras e com uma visão muito afetiva, tanto da memória como do dia a dia dessas crianças, a relação delas com a família, com a imaginação, com a literatura. E me dá muita sensação que são crianças que poderiam se conhecer, né? São crianças que às vezes parecem até faces de uma mesma criança, né? Momentos de uma mesma criança. Eu acho muito encantador perceber, né, como tem uma doçura em todos esses livros e também um certo elogio à imaginação, que olhando hoje de novo todos eles, eu pensei, nossa, como também muito pelo traço do Rodrigo, eu acho, traz muito essa imaginação, né, forte das personagens. Falando um pouco da Ana Maria Sena, que é ilustradora, né, do Zuri Dulce, já que ela não pôde estar com a gente aqui hoje, a Ana, aliás, vou ler a bio dela, apesar dela não estar aqui, né, eu vou ler para a gente conhecer Super. o trabalho da Ana. Ana Maria Sena é moradora do Distrito Federal, é formada em artes visuais pela UNB e trabalha com ilustração e animação há 8 anos. Fez ilustrações para revistas como a Super Interessante e livros como Sinto que Sinto e A Incrível História de Asta e Jazer, de 2019, escrito pelo Lázaro Ramos, em parceria com o Mundo Bita. Atuou como diretora de arte no núcleo criativo Apiário de Animadoras, onde fez concepts para Aimó e Vozora e O Segredo das Jabuticabinhas. Então, eu, como sou editora e ilustradora também, né, eu, inclusive, ilustrei um dos livros que a gente vai comentar hoje, que é O Menino Pirilampo e a Morada das Palavras. Para mim, não tem como, sempre salta aos olhos a ilustração, né? Eu acho que é a minha forma também de primeiro encantamento com as obras é sempre a ilustração. Então, eu não consegui deixar de não ver como as ilustrações dos livros, apesar de serem muito diferentes, inclusive as do Rodrigo, né? A Neide até vai fazer um comentário sobre isso depois, que eu achei super interessante. Apesar das ilustrações serem extremamente diferentes, elas têm um universo que eu acho muito em comum. Eu acho que a gente poderia começar um pouquinho com cada um de vocês comentando como que surgiu a ideia para cada livro. Eu acho que isso sempre dá uma aquecida na gente, né, para falar das obras. O que vocês acham? Bora, eu quero ver a Neide. Tô muito afim de ver a Neide, assim. Como que veio essa história, assim, pra... Então, eu sempre que tem essas reuniões, uma coisa que eu sempre penso e constato é que eu escrevo por conta da prática. A gente teve uma escola, né, esses dias, eu e a Fran, e aí me perguntaram isso. Você sempre quis ser escritora? Eu falei, não, porque realmente nunca tinha tido essa ideia. Ouvindo a bio de vocês, eu paro para pensar que eu vivi nesse mundo acadêmico. Eu fui bibliotecária há muitos anos de uma universidade e pesquisador, né, a vida inteira. Então, como é que eu resolvi escrever para criança? Exatamente porque, como eu passei a minha vida inteira como bibliotecária de pesquisadores, de adultos, eu quis me colocar nessa prova de saber se eu sabia trabalhar com criança. Já que eu sou bibliotecária, o meu contato com o livro já existia, mas como é que eu ia fazer isso? E aí, a maneira que eu tinha era ir trabalhar com criança, óbvio, né? E eu resolvi fazer um trabalho voluntário, porque eu acho que o trabalho voluntário eu faria um projeto e seria muito mais fácil, né, para a ideia que eu tinha do incentivo à leitura com as crianças. E aí eu costumo dizer que eu sou uma bibliotecária apaixonada pela literatura infantil. E foi esse contato com as crianças que me fez ficar apaixonada, porque
eu fico pensando como é que as pessoas não param para pensar o poder que a literatura infantil tem, né? A gente que lida com a criança vê isso claramente, mas tem muita gente que ainda acha que não. Então, foi exatamente isso. Eu fui querer me testar se eu conseguiria, e de propósito, esse trabalho que eu propus é com mediação, não é contação de história, é mediação, porque a mediação é uma coisa que também te põe à prova, porque você pega um livro, tem um tema, você chega lá, a criança, o jovem, leva para um outro lugar totalmente diferente, você tem que ir também. Então, se eu queria saber se eu ia conseguir fazer, se estava me testando, eu acho que, não, que só a contação, para mim, eu acho que não seria legal. Então, foi exatamente isso. Então, eu fui vendo, e uma coisa que eu também vejo muito nesse trabalho, porque assim, é um trabalho que eu faço há mais de 15 anos, e eu dei muita sorte, porque é um trabalho que eu faço com criança do jardim, pequenininho, e com adolescente. Então, eu tenho todas essas faixas etárias para entender como é que isso funciona. E eu entendi, passado tantos anos, que é como se fosse um trabalho de formiguinha mesmo. Não adianta você querer chegar lá e querer convencer aquela criança, aquele jovem que é legal ler. Não tem. Você tem que fazer a coisa rolar de uma tal maneira que eles mesmo que têm que se convencer. Então, é um trabalho assim que eu acho que é um desafio. Era antes, quando eu comecei, e até hoje ainda é, porque não, como as crianças vão mudando, você tem sempre que tentar fazer alguma coisa para atrair eles para o tema, você vai realmente começar. E uma coisa que eu percebi nesses anos todos, e que me ajuda muito, é a questão dos personagens. O Menino Pirilampo, a gente começou falando dele, esse livro ele foi feito exatamente por conta daquelas crianças que a gente não consegue trazer para a atividade, que está sempre ali. Quem é professor sabe muito bem disso. E aí eu vi que quando eu fazia alguma atividade, que eu tentava colocar eles como personagem, a coisa andar, eles se envolviam. Então eu entendi que como personagem eu conseguiria fazer. E esse Menino Pirilampo é um texto que eu tinha ele já pronto há um tempão, né? Há um tempão. E aí encontrei a Tigrito e a gente fez essa parceria, inclusive uma parceria que para mim foi muito interessante, porque a Fran foi que ilustrou, né? Então, é a coisa de acompanhar, porque uma coisa que eu sempre tinha preocupação era com isso. Porque a gente escreve, mas a gente tem que entender que o que você escreve, a ilustração complementa. E quando a gente acompanha isso, quando a gente consegue acompanhar isso, é muito bom, né? É realmente muito bom. Então, o Menino Pirilampo foi a ideia foi por conta dessas crianças que realmente não entravam, e também porque tem muito livro de menina, né? E aí falei, gente, vamos fazer um livro de menino, que o menino também tem sentimento, tem tudo isso que as meninas têm. Então, o Menino Pirilampo, a ideia foi essa, e, diferente da Azul e Dulce, foi um texto que foi mais fácil. A Azul e Dulce teve muitas idas e voltas, porque a gente passou um tempão indo e vindo, e principalmente porque a Fran tinha indicado a Ana, e a gente chegou realmente à conclusão que seria muito interessante que a Ana fizesse a ilustração, e a gente esperou, e enquanto esperava, ia lendo, relendo, mudando, e eu acho isso uma coisa necessária até, né? Porque o texto nunca está pronto mesmo, na verdade, nunca está. Mas quando a gente tem tempo, que tem que, por alguma maneira, tem que esperar, aí não tem como, a gente vai vendo, e foi ótimo, porque muita coisa aconteceu para finalizar o texto por conta da gente esperar. Então, esses dois livros na Tigrito têm essa característica. Agora, a característica principal é que realmente foi realmente paixão à primeira vista a literatura infantil, que eu nem pensava em escrever, muito mais literatura infantil. Então, agora eu acho que não tem como voltar. Agora eu acho que é um caminho que não tem muita volta. Ô, Neide, posso te fazer uma pergunta? Que você falou que
media, né? Isso é muito legal. O seu range de mediação vai desde os pequenos até os adolescentes. Isso. E, sei lá, na última, agora recente na Bienal, eu encontrei uma professora e ela meio que comentou, assim, que ela tinha muita dificuldade, por exemplo, em mediar com essa faixa do fundamental, dos meninos, fundamental 2, dos meninos mais velhinhos, assim, Aham. e ela sentia que era mais fácil mediar com as crianças, com os mais novinhos. Você tem essa percepção também? Você teve isso? Porque eu imagino que para cada um você tem que ter ali um jogo de cintura diferente, né? É verdade. Mas eu queria ouvir de você, que você falou com tanta naturalidade. Eu falei, mano, a Neide deve ter algumas respostas aí. Deixa eu só incluir um dado que talvez o Rodrigo não saiba, que é muito legal sobre o trabalho da Neide. Ela faz mediação também com idosos. Então, é uma pessoa Eu acho isso. de literatura para a infância com idosos. Então, ela tem uma experiência super, super ampla, assim, nesse sentido, que é muito legal. Eu acho que isso é um lugar que falta, sabia? E eu acho que poderia dar tanto gancho, assim, até mesmo ensinar os idosos a mediarem com as crianças, para poder. Nossa, eu acho. Fazer aquele link que Nossa, precisa. exato. Hoje mesmo, que assim, é uma experiência maravilhosa, que também já eu e uma amiga minha fazemos há um tempo. E para mim, que já trabalho com crianças jovens, foi uma experiência muito interessante, porque eu pego o mesmo livro e faço a mediação com as crianças e faço com os idosos. Hoje mesmo, a gente foi, é uma casa, na verdade, é uma casa de convívio, eles não moram lá, que eu já acho uma coisa maravilhosa, porque a pessoa envelhece e as pessoas esquecem que sabe, a família, o que acontece com a família? Os filhos vão trabalhar, as crianças vão para a escola, e a pessoa se aposenta e fica ali, com aquilo tudo que fez na vida, sem poder fazer nada. Parece que, Sem sociabilizar. Parece que a vida parou. Então, essa casa é uma casa de convivência, a casa convívio. Eles vão para lá e é uma casa que tem muitas oficinas, tem essa ideia de fazer realmente os idosos conversarem, conviver. Na verdade, é simples assim, conviver. E eu acho muito legal isso, e é muito interessante, como eu faço os dois lados, né? Eu fazer com um livro, com a criança e com eles. Porque, assim, como é que é com a criança? A criança, ela não sabe aquilo. Ela vai descobrir o que é aquilo. Eles não, eles passam para a gente a experiência. Hoje eu levei um livro da Paulinas, um livro que fala daquela coisa que... Sabe aqueles panos de prato que as pessoas bordam, que faz aquele acabamento? É um livro que fala disso. É interessante um livro que fale disso. Mas foi tão maravilhosa a mediação, porque, assim, com eles lembram das coisas que aconteceram. Então, teve muita conversa de netos, né, que eles fizeram aquela coisa que eu estava propondo do livro, com os netos, e coisa familiar mesmo. Então, em relação à mediação com as crianças, você sabe que o que eu vejo é o tema. O tema é que define, às vezes, se aquilo vai ter algum resultado, se eles vão se interessar ou não. Né? A dificuldade, eu acho que é igual, porque, às vezes, a gente tem a ilusão que o adolescente vai poder, um tema que tem no livro que você propõe, aquilo vai ter uma discussão, às vezes não, às vezes uma criança menor consegue. Então, o que eu vejo no dia a dia é o tema, porque às vezes é um tema que a gente... E também tem isso, às vezes é um tema que você acha que eles vão se interessar, e eles não se interessam. E se eles não se interessam, é difícil, porque como depende, a mediação depende de que eles participem, né? Então, realmente é difícil, mas eu acho que a dificuldade é igual, de uma certa forma é igual, e o tema, às vezes, é um tema que você acha que nem vai render e rende muito bom. E é legal, porque você fica sabendo o que eles acham daquilo. E, às vezes, coisas que você nem imagina né, de um tema que você mesmo tem uma ideia daquilo, e eles trazem outras coisas totalmente diferentes. Então, a mediação, eu acho que é uma coisa muito legal de fazer. Dá muito trabalho. Vamos voltar um pouquinho agora na pergunta, que eu vou juntar, então, duas perguntas para o Rodrigo e para a Valdete, que é uma coisa que eu acho que vai ajudar
A Valdete tem uma experiência já de muitos e muitos anos, né, como professora, como pesquisadora. Ela poderia dizer muito sobre como as crianças percebem os personagens. Eu acho que um ponto que eu acho muito interessante para essa nossa conversa hoje é o foco que os livros são livros de personagem, né? A visão é a visão da criança. Então, eu queria perguntar para vocês, tanto como vocês se aproximaram da literatura para a infância, como foi a escolha também dessas histórias, né? Se vocês sempre tiveram protagonistas negros nas suas histórias, se foi uma coisa que vocês foram trazendo com o tempo, né? Que eu sei que nem todos os autores pensam nisso a princípio. Como é que foi esse se descobrir como autor e também tomar essas decisões? Eu tenho curiosidade de saber. Não sei se ficou claro, mas eu acho que sim. Sim, ficou. Deu para perceber o que você quer que a gente compartilhe. Se Rodrigo me permitir. Por favor, Paulo. Eu sempre gosto de dizer que eu sou professora de educação infantil, né? Eu tenho toda a minha trajetória profissional, né? A maior parte do tempo eu estive dentro de escolas de educação infantil, mais da metade dela, eu tenho 40 anos de educação infantil, mais da metade desse tempo foi dentro de escolas como professora. E depois eu tive a oportunidade de ser coordenadora pedagógica, de experimentar um pouco a direção, sempre na educação infantil. E também trabalhei na Secretaria de Educação daqui, né? Eu sou de São Paulo, eu falo da capital, eu trabalhei na rede municipal paulistana, e como professora eu sentia falta, óbvio, de livros com protagonismo negro, com personagens negros, que valorizassem essa presença no meu cotidiano enquanto professora, né? Então, o advento da Lei 10.639, que alterou a LDB, que é a lei maior, né, que organiza a educação no Brasil, fez com que surgissem muitas pessoas interessadas em produzir literatura com personagens negros. E, na minha avaliação, muitas coisas que surgiam, elas não eram adequadas, porque elas não valorizavam o traço das pessoas negras, elas não valorizavam o nosso pertencimento racial, o tipo de cabelo, a cor da pele, os detalhes de boca, de nariz, né, as diferentes tonalidades de cor de pele. Então, eu sentia muita falta desse material e dessa produção. E o que eu via não me agradava. Como professora de educação infantil, é lógico, eu tecia as minhas críticas também, porque é o que eu sempre digo, mesmo como eu atuo como formadora também, não é? Nesse momento da minha vida, e eu sempre gosto até de ter à mão livros que eu não indicaria e livros que eu provoco reflexões nos professores sobre a qualidade deles no sentido de valorizar a pertença racial das pessoas negras, né? Então, para mim, um livro que não tem uma boa presença, né? Um livro que não tem um cuidado na representatividade dessas pessoas negras, eu não considero um livro adequado para ser apresentado para as crianças, nem negras, nem brancas, porque não garante a representatividade e não mostra para as crianças negras e não mostra para as crianças brancas um valor que essa diferença possui. Eu fui arriscar, né? Eu digo que agora eu tenho arriscado ser escritora, né? Eu tenho tentado ser... Arriscando muito bem, viu? Essa é a verdade. Também eu tenho tentado ser escritora há pouco tempo, né? Eu tenho de 2018 para cá, né? Que eu me enveredei nesse lugar, embora eu tivesse experiências com a escrita desde a minha infância e com a literatura também,
né? Eu sempre tive acesso a livros, né? Então, óbvio, na minha faixa etária, o acesso que eu tinha aos livros eram nas bibliotecas, né? Eram em bibliotecas públicas que o meu pai nos levava, né? Eu e a minha única irmã, para frequentar esse espaço também, né? E eu tive a felicidade de ter uma professora na antiga quinta série que incentivava muito a escrita, aquela escrita afetiva, aquela escrita de escrever para o outro. Vocês talvez são jovens demais para lembrar dos cadernos de textos que, agora eu não vou lembrar exatamente o nome, mas eram como se fossem diários, mas que a gente, naquele ano inteiro, e quase que no meu, hoje, ensino fundamental, vivi isso, né, que era escrever para o outro. Né? Então, na sexta-feira, que hoje é dia de brinquedo, por exemplo, era o dia da gente escrever para o outro. Então, eu tinha um caderno, o Rodrigo tinha outro, o Fran tinha outro, e a Neide tinha outro. O caderno da Neide ia para a Fran, o da Fran ia para o Rodrigo, o do Rodrigo ia para mim, e o meu ia para a Neide. E aí a gente tinha que escrever para essas pessoas algo, uma poesia, alguma coisa que a gente desejasse, era uma coisa. E eu lembro da minha professora, e a professora também entrava na roda, e eu lembro que ela escreveu no meu caderno uma vez assim, peraí, eu vou lembrar. Ela escreveu uma coisa assim, lembrei, em justa posição minha, tenho tanto amor para dar e nada para receber. Eu só tinha 9 ou 10 anos naquela época, mas eu nunca esqueci desse verso. Né? E eu acho que naquele momento eu nem entendia o que ele queria dizer. Talvez fosse Ela abriu o coração, né? Talvez, tocou demais meu coração, porque eu tenho 61 anos, eu nunca mais esqueci desse verso. E tem mais um outro que eu vou contar para vocês, que foi uma dedicatória num livro. Né? E esse verso, né, hoje eu penso, talvez era uma jovem professora, né, e ela talvez estivesse enamorada de alguém, né, e por isso ela escreveu aquele verso. Né? Aí eu fico com as minhas fantasias também. E eu lembro de ter ganho na infância de uma tia, que, óbvio, se tivesse entre nós, já ia ter mais de 150 anos, né? Porque se eu tenho 60, ela teria mais de 150 agora. Mas eu tenho o livro que ela me deu, que era Alice no País das Maravilhas, e ela escreveu no livro assim, a dedicatória. Os livros, quando emprestados, se sentem tão desprezados, mas tão desprezados que nem voltam mais. E aquilo, para mim, foi uma outra relação que eu fui estabelecendo com os livros também, né? E aí, escrever para a infância, né? Eu começo a escrever em 2018, né? Primeiro foi motivada por uma questão pessoal, um evento pessoal na minha vida, né? Que me atravessou muito, mas já era um sonho também de escrever sobre a mitologia dos orixás para crianças. Então, eu escrevo o Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá, primeiro pensando em que ele pudesse acessar as crianças e as pessoas que não soubessem nada sobre os orixás, numa perspectiva de senso comum, entre aspas, mas que desse a garantia do conteúdo, óbvio, sem as questões de fundamento, né, dessa prática, que só vale para quem de verdade quer estar dentro dela, por ser ela uma experiência iniciática, mas eu desejei escrever sobre isso, e esse livro foi bastante bem recebido, né, pelo público, pelas crianças, pelos adultos, e se tornou, né, essa é a versão em inglês. Ele foi finalista na versão em inglês, né? Parabéns! E a versão dele em português, é bem curioso isso, né? E não na versão em português. Né? Isso é muito curioso também, a gente pensar que um livro infantil... É um dado interessante, né? Fala sobre orixás. Massa demais. Ele ser finalista do Prêmio Jabuti na sua versão em inglês. Ele está fora tradução. Exatamente, ele está fora do país, ele
vende, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália, tal, e eu e o ilustrador continuamos recebendo royalties, né, sobre ele, e é bastante impactante que aqui também ele teve essa acolhida, né, porque o que eu pensava também, né, eu como formadora, levava sempre a questão da mitologia, da mitologia dos orixás como um direito das crianças brasileiras de conhecerem aquilo que faz parte da nossa cultura também, né? Então, conhecer os orixás é parte da nossa cultura, e ele entra nesse aspecto cultural também. E aí, uma outra ideia, né, assim, já respondendo, né, as perguntas, né, como surge essa ideia, né? Aí vem Dorum Awayê, que é o segundo livro, meu segundo livro, Paixão com Rodrigo. Foi quando a gente se conheceu. Foi quando a gente se conheceu, porque eu busquei o Rodrigo pelo olhar dos personagens, pelo olhar dos livros que eu conhecia, que ele havia ilustrado, né? Nem posso falar, não posso falar, porque senão posso esquecer alguma, né? Mas um dos que mais me impressionou foi um dos livros da Kyu-san, que é o olhar da... Aquele do bebê? Não, Como... não é o que o Rodrigo me deu Black Power de Akin. É o Black Power de Akin. Ah, então não. O Black Power de Akin, ele me impressionou demais pelo olhar, porque, para mim, contava, né, como eu disse para vocês lá atrás, contava como é que a ilustração trazia a presença das personagens negras, né? E o Rodrigo, ele me impactou demais. Quando a editora me apresentou possibilidades de ilustradores, eu falei, eu quero esse. Isso que eu queria te perguntar, se você tinha sugerido o Rodrigo ou se a editora te apresentou opções. Não, ela me escolheu, cara. Eu escolhi o Rodrigo. Foi mágico. Eu escolhi o Rodrigo. Foram andando juntos para outros projetos Sim. e outras editoras, né? Exatamente. E aí a gente brinca, né, que quer continuar a ser parceiro, né, nessa escrita, porque... É tão bom quando dá certo, né? Sim, é uma parceria incrível que, assim, para o Quintal das Irmãs, eu só queria o Rodrigo, mas imagina, chegando numa grande editora querendo dizer as coisas, né? Mas assim, a acolhida foi incrível, né? E foi, assim, uma coisa muito linda, porque eu consegui também, né, argumentar da importância de ter um ilustrador com a sensibilidade que Rodrigo tem para trazer essa pauta, né? Há pessoas que me dizem, né, que eles adoram a ilustração desse livro, né, por exemplo, né, mas é incrível aqui nesse momento a gente estava contando da oportunidade que o Batalá teve de criar as pessoas, né? E a forma como o Rodrigo colocou aqui as diferentes imagens, as diferentes cores, formas, ela vai ao encontro daquilo que eu tinha dito para vocês, que para mim é importante. Há crianças que olham para esse livro e se veem e dizem que é um avô, né? Que é um avô, e aqui a gente tem uma imagem de um orixá, e a gente vê essa possibilidade da criança se ver, né, nas outras ilustrações, e também ver os seus aqui também, né? E aí, para dizer também do Quintal das Irmãs, né, que é o meu terceiro livro, que é inspirado na minha infância, com a minha irmã, e que Rodrigo, ele transformou. Eu gosto de dizer assim, que eu fiz um vídeo, né, para convidar professores a conhecerem esse livro, e eu disse lá é muito interessante quando a gente depois se ouve, né? Às vezes eu não gosto muito de me ouvir assim, não, sabe? Eu nem ouço. Acontece a live, sei lá, daqui uns 2 ou 3 anos eu vou olhar o que eu falei, né? Mas essa eu vi, porque estava no Instagram,
E eu me ouvi dizendo, né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou autora do texto, mas o Rodrigo é autor das imagens. Então, assim, o meu texto não existiria para as crianças que não leem se não existisse o Rodrigo. E o meu texto com as imagens para a criança que lê, ele se soma, né? Então, assim, o Rodrigo traduziu a minha escrita em imagens. E as imagens desse livro, elas me afetam de uma forma assim muito, eu penso assim, né? Se elas me afetam, eu imagino quem olha, as outras pessoas também, né? E assim, também foi de novo um livro produzido num momento difícil da minha vida, e assim, com muita sensibilidade, né? Ele foi né, foi um livro de quase um ano, né, Rodrigo? De idas e vindas também, né, de vai para a editora, de editora volta para nós, e de vamos entender o que precisa ser feito. Exatamente. Tal. Então, foi uma coisa muito incrível, né? Eu acho que, assim, às vezes as pessoas pensam, né, que eu estou vendo isso também, né, nesse momento, né? Tem uma parte que é inspiração, mas tem uma parte que é pesquisa também, né? Porque a parte de pesquisa, quando era dos orixás, eu tinha que tomar muito cuidado, porque, embora eu seja iniciada, né, eu submetia ao meu babalorixá também, para não ter equívocos, né? E produzir os 2 livros, né, que falavam, são livros para as infâncias, com foco na mitologia, porque isso também é um direito das crianças, de acordo com as diretrizes curriculares, tanto para a educação infantil, quanto para a educação das relações étnico-raciais. Conhecer o legado histórico dos povos africanos é um direito, não é coisa de militante, não é coisa de gente preta, é coisa de educador, de professor comprometido com a formação das crianças, né, e com uma sociedade mais justa e equânime, né, que respeite a diferença, que respeite a equidade também, né? E escrever sobre a infância foi uma estratégia também de me colocar nesse lugar de uma escritora de livros para as infâncias, né, que escrevi 2 com esse foco mais centrado, mais um outro que busca infâncias, e aí eu começo a partir da minha. Né? E nesse livro, lógico, depois a gente pode falar mais dele, mas ele tem muito de memória, de ancestralidade, né? de registro de experiências no Orum e no Aie também, né? Porque tem uma das ilustrações que é muito linda, né? Aqui fica um convite, né, para quem está nos assistindo a ver e a ter esse livro também. Minha mãe já não estava mais entre nós quando eu escrevi o texto, primeiramente, e Rodrigo retrata um momento em que aquilo que a gente acredita, né, nós que somos, que temos essa experiência, né, em cultos africanos, né, que a gente entende a vida como uma experiência circular, de começo, meio e começo. Rodrigo registra lindamente no livro, né, um momento em que a gente estava com a minha mãe sem estar com a minha mãe mais. Né? E é isso. Eu acho que eu vou parar de falar um pouquinho para que Rodrigo também fale e não monopolizar tanto tempo. Ai, obrigada, Valdete. Nossa, quanta coisa, né, para pensar, assim. E é interessante, a Neide falou que foi para a literatura para a infância para se desafiar, para falar para um público que ela não conhecia. A Valdete, extrema conhecedora do público das infâncias, decidiu, depois de 40 anos em sala de aula e lidando com a educação, né, por incômodo, pela falta de uma representatividade bem feita, né, de personagens bem feitos para as crianças negras e brancas, né? E eu quero saber, o Rodrigo, agora, o que te trouxe para esse mundo, né, da literatura para a infância? E também uma curiosidade minha, assim, porque eu não me lembro muito na minha infância de ver muitos personagens negros assim em livros, né? Eu lembro, assim, Barbie negra, eu lembro que apareceu, eu já era adulta, mais ou menos, né?
Então, eu queria saber de vocês como tanto foi crescer sem esses exemplos, né? E como foi entrar no meio da literatura, e também um pouquinho hoje, depois a gente pode falar sobre o público hoje, como reage a esses personagens. Bom, acho que a minha resposta vai do porquê que eu comecei vai um pouco de encontro com esse finalzinho do seu questionamento, assim, né? Eu comecei mais ou menos um pouco pelo mesmo motivo que a Val, assim, por não enxergar e não ver e não ter essa representatividade positiva de personagens negros dentro da nossa literatura infantil. Então, eu cresci também, sei lá, com pouquíssimos exemplos, e sem nenhuma referência, na verdade, que fosse positiva. A gente, olhando para trás, a gente encontra algumas, uma ou duas ali. Eu acho que na minha infância nunca com um protagonismo, né? Então, sem nenhum protagonismo, era sempre a segundo plano, sempre de alguma forma muito caricatural. Isso é resultado, né, óbvio, da construção da nossa sociedade, né, da construção do negro dentro da nossa sociedade, né? Sei lá, isso é bem mais profundo, assim, são camadas e camadas, inclusive os pontos de representatividade das ilustrações e das caracterizações sempre arquetipadas, estereotipadas, né, propagando ali uma imagem que nunca é positiva, que nunca foi positiva, que nunca colocam as pessoas negras numa posição de equidade, não colocava. Então foi nesse, assim, sabe? Foi nesse buraco, foi nessa intenção de colocar esse meu tijolinho aí para construir esses degraus que a gente como sociedade precisa caminhar para ter aí um pouco mais de equidade entre todo mundo. Então nesse exercício eu sempre fui um apaixonado por literatura infantil. Então eu sempre costumo dizer que eu era um viciado em bibliotecas assim desde pequeno, né? Então essa conversa com a Neide agora é muito boa, porque eu reverencio demais as bibliotecárias, as bibliotecas. Foram elas que me deram acesso aos livros, né? Então, sei lá, é, eu nunca ia conseguir ter acesso aos livros que eu tive se não fossem as bibliotecas, né? Desde a biblioteca da escola onde eu estudava, no fundamental, até depois de mais velho, né? Já na adolescência, a biblioteca do meu bairro, que é o bairro aqui da Penha, que é o bairro próximo de onde eu moro, aqui no Candaíba. Então, sem as bibliotecas, sem os bibliotecários, eu nunca ia ter acesso nenhum. Eu nunca ia ter acesso aos livros. E mesmo assim, naquela época, nunca teve. Então, eu acho que eu fui crescendo, né? E é mais ou menos tipo você, Fran. Eu adorava ler, assim, mas sempre algum livro ilustrado me pegava, assim. Então, mesmo na adolescência, sei lá, eu tava lendo Machado de Assis, que quando eu descobri, eu pirei, assim, amava, mas eu pegava o Machado de Assis e pegava um livro ilustrado também para levar junto, assim, sabe? Então, eu levava o Machado e levava um livro do Ziraldo ali embaixo para casa, assim, para depois devolver. E aí nessas eu fui estudar, fui fazer artes gráficas e tal. Fiquei um tempo sem produzir ilustração nenhuma, e aí, numa retomada na editora onde eu trabalho ainda como designer até hoje, pintou umas oportunidades para fazer algumas ilustrações e tal. E aí o meu olhar e meu desejo de conviver de novo com esse mundo da ilustração voltou. E aí nessas eu comecei a pesquisar de novo, comecei a procurar, comecei a ler mais. E conheci a Kill. A Kill só eu conheci depois de velho, assim, né? E aí eu falei, meu, eu preciso conhecer essa mulher, ela é uma autora fenomenal, assim, É preciso verdade. achar ela. Hã? Desculpa, Neide, não te ouvi. Não, é verdade. Realmente, É, ela é pensamos. maravilhosa. E aí, num evento da Ziza, que foi a editora pela qual a gente fez o Orum OE, numa coleção anterior dela, eu fui lá para prestigiar a Luciana e tal, e aqui eu tava lá. Eu falei, cara, eu preciso conhecer essa mulher, preciso conversar com ela, preciso, sei lá, puxar algum assunto com ela. E aí eu fui, falei, Kio, eu adoro seu trabalho, eu curto muito ilustração, eu tô fazendo um curso aqui, queria muito trocar algumas ideias com você. E ela já pegou assim, então vamos lá, já que você é ilustrador, vamos fazer um projeto, eu tô com uma história assim, se você topar, a gente faz, a gente cara, tá atrasado, mas se você tiver fim, a gente vai. E aí foi onde eu encontrei com ela no Black Power de Aquim, né? Então a gente foi o nosso primeiro livro juntos, assim, a nossa primeira parceria, e desde então eu tenho produzido, assim.
o Akin me trouxe muitas alegrias, como vocês podem ver, me trouxe a Val, que também foi um outro presente, assim. Eu tenho muito carinho pelas minhas autoras, porque elas realmente são pessoas maravilhosas, assim. Tanto a Kill quanto a Val são sensacionais. Então, a escrita da Val, por exemplo, né, ela fala que eu fui autor de imagens, assim, né, no Quintal das Irmãs, mas quando eu li o texto, eu falei, cara, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir fazer uma coisa boa com esse texto dela que tá muito, muito maravilhoso. Como é que eu vou ilustrar essa obra-prima, assim? E aí cara, eu confesso, assim, que eu dei uma ramelada, assim, logo de cara quando eu vi. Mas como bons arianos, né, Val, a gente adora um desafio, né? E aí eu falei, não, vou tentar. E aí a gente foi trocando, né? Eu comecei os primeiros esboços, tal, e foi dando super certo, assim. Eu acho que como a Val falou, acho que tem inspiração, mas tem o trabalho de pesquisa também. Então, por exemplo, para esse livro da Val, a gente conversando, trocando ideias, assim, a mãe da Val era uma super costureira. E aí, numa das conversas, foi uma das coisas que a gente pensou, cara, e se a gente. E ela fazia, né, Val, essa coisa de fazer o mesmo vestido para as duas, assim, né? Ai, Mesmo elas tendo uma diferença de idade, ela fazia o mesmo vestidinho. E eu pensei, cara, eu acho que aqui pode ter um gancho para a gente exercitar um pouco mais de representatividade. Então eu comecei a fazer algumas pesquisas de vestidinhos, de modelinhos de vestido, mais ou menos na década de 30, 40, 50, assim, eram 70, representações de. Rodrigo. Não, eu 70. sei, eu sei, eu sei que é 70, mas eu tô falando os modelos, tá? Não vocês. E aí eu comecei a perceber que não tinha uma representatividade para crianças negras, para as meninas negras. Nessa pesquisa, sei lá, eu pesquisei mais de 30 modelinhos, assim, acho que desses 30, um ou dois tinham uma referência com meninas negras. E aí eu pensei, cara, vou propor isso para Val, assim. Eu acho que é um momento da gente reconstruir esse imaginário, assim, sabe? Então acho que a gente está muito nesse momento. Beleza, a gente não tem esses arquétipos, a gente não tem essas referências, então a gente vai construir. Então a nossa, é gente tão vai refazer. interessante isso, Rodrigo. Realmente, É, assim, então, pegar. já que a gente não tem, vamos lapidar. E aí eu acho que essas próximas gerações, elas sim vão ter esse arcabouço de referências, né, tudo isso que a gente não teve, e através disso a gente vai construindo. Aí é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, né? Que a gente vive muito nesse mundo imagético, muito nesse mundo onde as imagens vêm sempre primeiro, assim. Então é importante a gente, de alguma forma, e eu não vou dizer nem educar, porque talvez essa palavra educar, dependendo de como for, possa ir por um caminho meio estranho, assim, mas pelo menos referenciar, eu acho que as crianças dessa geração com imagens para que elas possam escolher, para que elas possam ter capacidade de discernir, de falar, não, beleza, isso é legal, isso não é. Então, repertoriar elas mesmo, sabe? Para que elas tenham minimamente o poder da escolha, né? Então, trazer esses arquétipos positivos, trazer essas referências melhores, assim, para que para que a gente possa reconstruir. E eu acho que isso não funciona só para crianças, né? Como a Val mesmo fala, a gente acaba não alcançando só as crianças, mas as infâncias, né? Acaba repertoriando aos adultos também, a criança daquele adulto que está lá dentro, né? Então é mais ou menos por aí. Tem uma coisa tão bonita que o Rodrigo não falou agora, ele não falou, mas a gente já conversou sobre isso, né? É tão minucioso esse detalhe dos vestidos, né, no livro, que a gente aparece quase que a cada página com um vestido diferente. E então nós duas com os mesmos vestidos, mas são vestidos diferentes, né? Dessa década de 70 que a gente era criança. Então ele foi muito cuidadoso nessa pesquisa também. Isso de verdade era uma história de meninas negras, de meninas periféricas, de meninas que também a mãe usava do tecido para produzir para as duas, porque era aquilo que era possível também, né? E foi tão bonitinho que tem logo na primeira página, né? Minha irmã é super vaidosa, e logo na primeira página, né, que desenhamos a dedicatória, né, e tem eu escrevendo, né, como se ele tem uma imagem
eu escrevendo, ele colocou, eu até brinquei com ele, Rodrigo, você esqueceu que eu sou canhota? Porque na primeira vez Isso ele me tinha, deu um trabalho. ele tinha me colocado escrevendo com a mão direita. Então, assim, são detalhes que a gente teve o cuidado, assim, de trazer, né? E a minha irmã, quando viu, a primeira imagem que ela aparece, né? Que é na máquina de costura, que a gente brincava que era o carro, né? E quanta gente não brincou assim na máquina de costura da mãe? A minha irmã olhou e falou assim, nossa, justo eu que adoro sapato, o Rodrigo me desenhou sem sapato. Mas foi só nessa ilustração. Mas assim, foi muito incrível, assim, cada detalhe que o Rodrigo se preocupou de trazer para esse livro, né? E ele representa mesmo, né, todo esse cuidado de mostrar que meninas negras também são cuidadas pela mãe, pela família, né, que né, há representações de plantas que são de muitos quintais, né, de quintais de gente negra, né, de famílias negras, arruda, espada de São Jorge, boca de leão, que é aquelas que a gente soprava, lembra que vira assim? Joaninhas, então tem muitos detalhes que remetem a diferentes infâncias, né? Mas a gente consegue verificar isso, né? A gente falava sobre isso, né? Como chama aquele também que faz chá? Camomila, né? As florezinhas amarelinhas. Então, assim, tem muitos detalhes que a gente reconhece, né? Isso faz toda a diferença quando a gente fala de representatividade. Eu sempre digo, quando vou fazer formação, que só ter o personagem negro não basta. Não. Tem que ter, esse livro tem que demonstrar que por trás dele existe uma história, uma cultura, uma infância, uma experiência que revela o que pessoas negras vivem vivem ou viveram nas suas infâncias, e que, por acaso, também tem possibilidades em outras infâncias também. Mas ali a criança negra se vê também, né? Acho que é isso. Não, é muito incrível, né, Rodrigo? Isso que você falou realmente foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, ocupar um espaço no que a gente conhece, né? Já que não tinha uma representação das crianças antes, agora tem. E aí ocupa também para os adultos. E como a literatura para a infância, ela tem essa capacidade de ser também para adultos, né? Às vezes você chega despretensiosamente com um livro infantil e ali uma mãe, uma avó, um pai vão ter no coração, né, ou na mente, ocupado um espacinho ali que eles estavam precisando, né, que todo mundo estava precisando também. E uma coisa que eu acho que ficou muito, desculpa te interromper, Rodrigo, mas muito clara em todos esses livros que a gente trouxe aqui hoje, Zuriduce, Menino Pirilampo, O que a Mamãe Não Sabe, O Quintal das Irmãs, é a presença da família, né? Dessas crianças cuidadas, dessas crianças que têm possibilidade de imaginar, têm espaços seguros para sonhar, né? E são infâncias diferentes entre si, né? Então, era isso que eu ia comentar. Zuriduce, por exemplo, ele vai por esse caminho também, né? As meninas, elas são muito bem cuidadas, então tem essa transmissão, isso é muito importante. É nesse lugar que a Neide reconstrói também esse imaginário, sabe? No Zuriduce, com as ilustrações dele, né? Então você vê que não tem aquele arquétipo, assim, aquela coisa que diminui, sabe? Então no Zuriduce você vê esse cuidado na escrita da Neide, então também, sabe? De você ter esse lugar de desmistificar que crianças negras estão sempre muito soltas, estão sempre muito ao léu, sabe? Então, delas estarem sendo representadas em famílias construídas, sabe? Bem cuidadas, em lugares positivos. Então, isso também faz diferença. Isso também a gente encontra no livro da Neide. Nós, né? Que o Menino Pirilampo também tem isso lá. É uma família. Eu queria compartilhar com vocês essa coisa da representatividade, que eu estou vivendo assim, uma situação bem interessante, porque eu tenho ido muito à escola pública, e eu adoro a escola pública. Porque gente, é um link muito grande que tem.
na escola pública. E, além de levar o Zuri Dulce, eu agora inventei uma questão de fazer atividade com os 2 livros, né? A Zuri Dulce visita o Menino Pirilampo para conversar sobre a timidez dele. E eu tenho uma amiga que faz bonecas pretas. E aí ela falou, eu quero fazer os personagens. Ela fez. E tá até aqui atrás, ó, a Zuri Dulce. Aqui é a Dulce. Que legal. E aqui é a Zuri. A experiência... E tem o Menino Pirilampo, não posso esquecer dele. A experiência que eu estou vivendo agora é que, assim, quando eu vou na escola pública, eu quero primeiro conversar com os professores. Porque eu não sou professora, mas eu acho que quando a gente vai numa escola e vai direto fazer atividade com as crianças, é como se você estivesse invadindo a sala da professora. Você não conversou com ela, você não sabe se aquele livro é um livro legal para a turma dela, então eu peço para falar com os professores. E é muito engraçado, porque até os professores falam que eu tenho uma mala que sai tudo dentro dessa mala. Porque eu mostro os livros para eles verem qual é o livro que é mais adequado para a turma, e aí depois eu tiro as bonecas. Agora, é muito engraçado, porque as pessoas, o adulto, voltando lá para a sua infância, eles se atracam nos bonecos. Aí começa, é quase que uma terapia. Começa a eles lembrarem que tiveram um boneco, que não tiveram. Então, é engraçado que eu falei com a minha amiga que faz as bonecas, falei, olha, eu acho que eu vou mandar as bonecas, os livros eu não preciso ir mais, porque é uma coisa que... E é aquela coisa da identificação mesmo, você olha, você além de identificar no livro, você identifica, né, no boneco. Então, tem esse link. E eu vejo que isso, na escola, pelo menos nas escolas que eu tenho ido, quando eu faço esse link do livro e dos bonecos, os professores, quando levam o livro, quando eu vou voltar à escola para fazer uma atividade daquele livro com as crianças, elas também estão envolvidas, né? E envolvidas também porque tem a coisa da representação. E as crianças têm aquele olhar, né? Eles olham o cabelo, eles olham os detalhes e ficam assim, muito, muito, muito maravilhados, como é igualzinho o personagem. Né? Então, tem esse link das 2 coisas. E é isso, da coisa da representatividade, que já não tinha mesmo lá atrás, não tinha, infelizmente não tinha, e que agora, ainda bem que está tendo com o livro, e aí eu resolvi levar também os bonecos, porque os bonecos, eu estou vendo pela prática, que não é só as crianças, acaba que vira mesmo uma literatura para as infâncias, porque os professores estão ali lembrando de tudo, né, do que eles não tiveram, do que eles tiveram, e é um link interessante que eu acho que acabou acontecendo por conta dessa coisa dos bonecos. Porque as crianças ficam maravilhadas, porque é igualzinho, né? Eles ficam olhando o livro, olhando. E os adultos ficam relembrando quem teve, né? Porque tem muita gente que tinha boneca de pano, né? Que a mãe fazia, a avó fazia. Então, é uma maneira, porque, sim, eu acho que a gente tem que sempre ajudar e complementar para essas histórias, esses personagens chegarem nas crianças dessa forma, da forma deles se envolverem. Então, a gente chegou à conclusão que os bonecos ajudam isso. A brincadeira sempre ajuda, né? Chegar na literatura também pelo brincar, né? É também bom. Uma coisa que o Rodrigo comentou antes da gente começar o nosso bate-papo aqui ao vivo, né, que é uma coisa que eu tinha notado, mas não tinha refletido, que você começou a falar. Eu falei, Rodrigo, guarda para a gente falar, para todo mundo ouvir, que foi muito interessante. Eu acho que o menino Pirilampo, né, que é um menino tímido, que ele está sempre mais nas palavras pensadas e tal, talvez ele fosse amigo do menino que fica sozinho em casa, né, com os amigos personagens literários, né? E você eu acho que eles vão se dar bem. Né? E você citou da coisa da representação não só de crianças negras, mas de meninos sensíveis, né? E eu acho isso, eu não tinha pensado nisso ainda, nesse lugar. E talvez você, como homem, tenha notado mais do que a gente, né? Isso é tão interessante. Que são coisas que a gente precisa realmente do olhar do outro para perceber. O que a mamãe não sabe, por exemplo, o Bento, que é o protagonista, no comecíssimo da história, ele era uma menina. Eu tinha pensado nele como uma menina. E
depois de um tempo, assim, eu falei, meu, a gente tem muita coisa com menina, assim. Uhum. E eu acho que o Bento, ele poderia ajudar a desconstruir um pouco essa mística, né? Esse arquétipo do menino um pouco mais eu acho que ele não é nem introvertido, na verdade. Ele só é um pouco diferente, ele tem mais Mais sensibilidade, ele tem mais criativo, né? empatia, mais É. criativo, sabe? Então, uma amiga minha da pós, a Mônica Fragoso, ela falou uma coisa que é muito interessante, que isso me marcou muito, assim. Ela falou que se os meninos escrevessem mais, fossem mais estimulados a escrever, talvez a gente não tivesse tanto problema como a gente tem tido hoje em dia com essas questões dos homens, sabe? Porque desde pequeno a gente não vê meninos escrevendo, a gente não. Não, o menino é sempre aquele arquétipo do esportivo, Ativo. né, da força, tal. Então, um, um menino que é mais introvertido, que escreve mais, que desenha mais, que pensa mais, ele sempre foge um pouco do que é construído. E talvez se a gente começasse a estimular isso nos nossos meninos, né, acho que a gente ia desconstruir muita coisa, né, que a gente precisa repensar como sociedade para nós homens, sabe? A gente precisa começar a ter meninos que sejam mais sensíveis, que acatem isso, que ouçam mais. Então, e o Bento, ele vem dentro desse lugar, assim, sabe? Tipo, para trazer, para mostrar que é possível, assim. Uma coisa que é muito legal, em uma oficina que eu fui dar, lá na página que é a galeria da Caixote, que foram com umas crianças, acho que bem do fundamentalzão mesmo, assim, bem dos anos iniciais, e as professoras já tinham mediado o livro com as crianças, assim. Foi muito legal que os meninos já chegaram com a mediação e tal, e aí eles já vieram com um monte de questões, um monte de perguntas. Tio, por que você desenhou o tigre? Quem é essa onça? Ai, não é onça, é tigre. Nananã. E o legal é que os meninos super se identificavam com ele. E o mais legal ainda é que não eram só os meninos negros, mas os meninos e as meninas não negras se identificavam demais com o Bento. Né? Então, isso é uma coisa que me deixou muito feliz, assim, né? Porque é isso. Eu acho que o personagem, o fato deles serem crianças não negras, se identificar com o personagem é um ganho muito positivo pra gente. Deles olharem para aquele personagem negro com equidade, de falar, pô, eu também quero ser ele, sabe? Ele também tá ali nesse. Né, ele é um exemplo legal, independente se ele é negro ou se ele é branco. Né? Então, e aí eu acho que tá aonde tá também o gap, né? Não é só independente dele ser negro ou branco, o Bento é negro, mas eles olham para ele e também querem ser aquele menino, né? Então isso é muito legal. Eles olham para ele, eles veem que aquele menino é um menino mais sensível, ele é um menino mais empático, né? Ele tem, ele não é aquele arquétipo do menino que corre, tá, né? Ele e eles se identificam, eles se veem naquele lugar, então isso é muito bacana, isso é muito legal. Nossa, é demais pensar nisso mesmo, assim. E eu tenho que ficar repetindo, porque eu acho que os 4 livros são tão irmãos em tantos momentos, né? Eu vejo muito também o Quintal das Irmãs, muito essa relação de uma imitar a outra, uma aprender com a outra, né? A irmã mais velha com a irmã mais nova. E no Zuri Dulce, a Dulce acaba também se espelhando muito na Zuri, que elas não são irmãs de sangue, mas são amigas. Então, eu acho que se vê em outra, tem um momento que é muito fofo da história da Zuri Dulce, né? Que a Dulce acha que a Zuri sabe tudo, né? Então, isso é muito de criança, assim. E eu fico pensando, nossa, elas poderiam ser da mesma escola, elas poderiam ser amigas dessas irmãs e Zuri Dulce, né? Tá no mesmo bairro, né? E é no muito mesmo bairro, né? E é muito interessante, né? Porque são histórias, né? Eu gosto muito de ver o que as pessoas comentam assim, né? No livro, quem faz resenha, né? Principalmente desse nosso novo aí, né? O Quintal das Irmãs. Aí teve uma pessoa que escreveu que era um livro que falava de afeto entre irmãos, e que isso era alguma coisa assim, é lógico que a gente brigava, né? Imagina, só 2 meninas que tinham um pai extremamente sensível, carinhoso, e que a gente disputava o afeto desse pai, o carinho desse pai também, né? E tinha
tinha uma mãe que trabalhava muito o dia inteiro, né? E a gente tinha lá as nossas tretas, né? Mas é um livro que fala de cumplicidade, que fala de afeto entre irmãos. A gente combinou, aliás, isso foi ideia da minha irmã. Nós mandamos fazer um vestidinho para o dia do lançamento. Ah, Legal. gente. Nós fizemos Muito Tem vestidos foto iguais. disso? Se tiver, depois manda para a gente. Temos muitas fotos disso, né? A gente tem uma parte no livro que a gente fala da minha mãe. Minha mãe costurava a pamonha, sabe? O saquinho de colocar a pamonha dentro, né? E sem contar, né? O fio da memória que o Rodrigo traz assim desde a capa do livro até desde a capa até a quarta capa, né? Tem um fio, uma linha que vai perpassando toda essa nossa história, né? Então, assim, ele também, eu acho que provoca as pessoas a olhar para suas relações afetivas com os seus irmãos, né? E eu acho que é uma coisa muito legal, assim, né? E às vezes as pessoas falam isso, né? Nós somos adultas, lógico, a minha irmã tem 59, eu tenho 61, mas a gente é super cúmplice, né? E super amigas, super ligadas, assim, e aí eu acho que isso reverbera de uma forma bacana também, porque a gente acaba provocando as pessoas a pensarem essas relações também, né? Essas relações familiares, essas relações de irmandade, que às vezes não necessariamente é com um irmão de sangue, mas também né? E aí eu acho que a gente provoca isso. E quando eu conto, falam essas coisas, eu falo, nossa, que bacana, eu nem tinha pensado nisso. Que bacana, isso é uma outra coisa, né? Então, assim, é um crescendo mesmo, e pensando em Zuri e Dulce, né, nessas duas amigas, né, e nessas duas irmãs, né, e no Bento, essas crianças poderiam estar na mesma escola, elas poderiam estar vivendo num mesmo tempo, poderiam estar vivendo numa mesmo bairro, como o Rodrigo disse, né, e cada uma ter a possibilidade de conhecer a outra de um outro jeito, né? Eu acho que a gente faz esse diálogo, né? Esses 4 livros, né? Eles fazem esse diálogo também, né? O Menino Pirilampo, o Zuri Dulce, o Bento, o Quintal das Irmãs, né? Então, eu acho assim que são livros que, de verdade, né? Eu em sala de aula, eu com certeza escolheria os 4 para trabalhar com as minhas crianças, né? Eu, como uma professora de educação infantil, seriam livros, né? A gente fala, né, que na educação infantil, especialmente, né, nós temos uma legislação, que é as diretrizes curriculares de educação infantil, que dizem como é que as propostas pedagógicas devem ser estruturadas, né? Quais são os eixos que devem estruturar o nosso fazer cotidiano. As brincadeiras e as interações, mediadas pelas diferentes linguagens. E aqui entra a literatura, entra o livro para as infâncias para fazer esse papel, tanto da mediação, quanto de provocar novas interações e brincadeiras também, né? Então, eu acho que esse livro brinquedo, esse livro que educa, esse livro que constrói e possibilita que todas as crianças vejam diferentes e possíveis interações, ele é muito potente. Eu vejo muita potência nesses 4 livros, e com certeza são livros que, como professora, eu escolheria e como coordenadora indicaria para que as pessoas adquirissem, para que as professoras experimentassem utilizar e mediar no cotidiano com as crianças. Eu acho lindo assim, ver que todos eles se ocupam do mundo interno das crianças, com muito respeito, né? E com uma visão muito carinhosa do que cada um sente. A Neide sempre me emociona com essa capacidade que ela tem de falar de assuntos, às vezes, meio espinhosos. O menino Pirilampo, ele sente tristeza por não ser feliz como pai, né? A Zuri Dulce, a Dulce começa a sentir os silêncios da avó em casa, né? E eu acho que
são coisas que como é bom ter espaço, né, para essas leituras diferentes dos sentimentos. E a gente saiu um pouco desse lugar do livro da criança negra sempre falando só de racismo diretamente. Exato. Né? Que eu imagino que deve ser meio cansativo também para as crianças, né? Ser uma coisa sempre muito... meio que o objetivo você falar sobre racismo e não a vida comum, os sentimentos, a brincadeira, o sonhar, né? Imagino que tudo tem que se complementar. Eu não sei, mas eu tenho uma sensação que tem umas ondas, assim, sabe, que a gente foi passando. Realmente teve uma produção de livros lá atrás, né, que você falou da LDB, que forçou meio as editoras a fazerem muito livro com um protagonista negro, e parecia que estavam só colorindo os personagens brancos, né, sem botar os traços, sem botar os cabelos, né, tinha uma alta demanda para atender os editais sem muita reflexão. Aí depois me parece que entrou uma moda meio de livros sobre racismo, muito direto só sobre isso, e agora a gente está vivendo talvez uma onda mais sensível e mais inteligente de falar sobre as coisas, né, de um outro ponto de vista. Não sei se vocês percebem assim também a produção dos livros. Eu acho que tem vários pontos assim importantes, né? Eu acho que as editoras elas estão começando agora a entender que não dá para você colocar qualquer pessoa para escrever histórias sobre personagens negros. Né? Então a gente não só eles eram mal retratados, mas como também não existia uma essência, não só na ilustração, mas também nas histórias, nas próprias histórias. Então, de tirar muitos lugares de fala de pessoas negras que estavam ali prontas para produzir, prontas para entregar, mas que não encontravam espaço. E pensando nesses livros sobre as questões raciais, eles também ainda são importantes, eu acho. Acho que a gente está longe de chegar num lugar, assim. A gente está muito longe de ter dessa percepção ser zerada. Eu mesmo tenho um primo que, semana passada, as duas filhas dele no ensino fundamental sofreram racismo. Né? Duas meninas, sei lá, de 4, 5 anos. Com e certeza os professores não... É super necessário, né, que acabou o racismo de maneira nenhuma. Não, sim, botando no claro. lugar da criança também, que se vê representada sempre num lugar, né, que não valoriza os outros aspectos da vida dela, né? E como claro. Né? E como você falou assim, os meninos veem o seu livro e os meninos brancos e negros querem ser o Bento. Então eu acho que isso Exato. já é um passo a mais para a gente desconstruir essas coisas. Sim, não só desconstruir, mas eu acho que é o ponto de entender que ainda precisa ser falado sobre isso, mas também de que as crianças negras também podem estar em todos os lugares. Então, né, completando a frase, além de falar sobre essas questões raciais, a gente precisa falar que as crianças negras elas também têm infâncias, elas também precisam ter essas referências e precisam ser escritas, desenhadas, vistas em outros lugares, não só esses lugares de agressão, ou de se defender de agressões, mas também em lugares onde elas possam brincar, onde elas possam dividir com suas famílias, de exemplos, onde elas possam estar falando de sentimentos, onde as outras crianças não negras também as vejam nessas situações, para que elas possam construir esse lugar na mente de todo mundo. Então. É um pouco dizer que a gente também comemora aniversário, que a gente também tem pai, mãe, avós, né? Que a gente também tem tios, que a gente tem uma infância que tem uma peculiaridade, né? Que ela tem a existência de uma família grande, a existência de uma família pequena. Então, assim, não é que os livros infantis vão falar, né? Eu acho que, sim, está tendo um esforço muito grande, né, das pessoas se aproximarem dessa temática, né, de tentar falar de uma forma mais cuidadosa, né, mas, sem dúvida, né, ainda falta, né, a gente ainda precisa falar muito dos aspectos que dizem respeito àquilo que é peculiar das pessoas negras, né, as experiências culturais, as experiências de jogos e brincadeiras, né? Então, falta bastante, isso ainda falta,
né? Esse lugar ainda é um lugar que precisa ser preenchido, né? Mas, sem dúvida, não, ainda é um desafio, né? E é um desafio, e eu acho que a gente está ficando mais exigente, né? Enquanto profissionais da educação, né? Profissionais também que atuam, né? nessa área da produção do livro para as infâncias também, a gente está começando a entender que não é qualquer coisa que serve, né? Então, não é uma grande produção, como a gente tem visto aí, né? Que existem, né? Existem editoras que têm condição de colocar muita coisa no mercado, mas não necessariamente essas coisas, né? Muito material, mas não necessariamente eles têm atingido dessa maneira mais cuidadosa e com qualidade, né? Então, esse desafio ainda está posto, ainda precisa ser bastante cuidado e para que ele de verdade atenda essa demanda, né? A demanda está presente, mas eu insisto em dizer que não é qualquer coisa que serve. Verdade, verdade. Gente, eu não sei se vocês têm ainda alguma curiosidade para tirar. Eu estava lendo. Você tem? É que eu estava lendo as perguntas que a gente recebeu, a gente meio que já cobriu todas as perguntas. Ia ficar redundante, então. Você tem, Neide? Vai lá. Eu estava conversando com a Fran antes de vocês entrarem, que eu olho os dois livros, eu vi que esse aqui que foi primeiro, foi antes do Quintal, né? Pelo que está aqui na ficha. Isso. É interessante ver como são diferentes. É muito legal ver isso, né? Porque, às vezes, o ilustrador ele tem uma marca tão forte que você olha e é aquele livro do ilustrador. Aqui, não. Aqui, além de ter todos os detalhes, que eu já olhei várias vezes e cada hora eu descubro uma coisa que eu não vi antes, estou igual criança. Criança que é assim, né? Que vai descobrindo aos poucos. Neide, você tem que prometer para mim que você vai mediar o Quintal das Irmãs com a galera do Centro de Convivência. Você sai daqui prometendo isso para mim e me contar depois como foi. É uma promessa. Vai ser maravilhoso. Eu andei vendo as coisas que vão acontecer lá, imaginando. Então, o que eu acho é isso. Eu estava conversando isso com o Franco, como é legal isso, de ter dois livros do mesmo ilustrador tão distintos, né? Tão diferentes. Né? E esses livros eu tinha visto no Instagram. Né? Acho que a Cris Ferreira, que acho que foi da sua turma, a Cristina Ferreira, ela falou, acho que ela postou resumo. E eu tinha visto lá, mas é outra história ver ao vivo. E aquela coisa dos detalhes, que é lógico, eu amo ilustração, né? Gente, tem um detalhe aí que vocês não vão acreditar. Como eu falei para o Rodrigo um dia desses, assim, né? E a gente né, e vai vendo que tem essa sensibilidade mesmo do Rodrigo, né? Porque os dois livros são diferentes. Os dois livros que ele fez, né? Tanto o do Orum ao Aie, quanto esse. Então, assim, o cuidado que ele teve de retratar, né? Cada uma das personagens, né, é muito interessante. E aí eu estava num evento também, né, de livreiros, tal, né, e um ilustrador, eu contei para o Rodrigo, ele mesmo não tinha percebido. Foi muito massa. Tem uma das imagens, que é essa daqui do Sabiá, essa do Sabiá, aí o ilustrador falou para mim, isso é coisa do ilustrador mesmo, de perceber, né? Ele falou, você viu que o Rodrigo escreveu Val aqui no Foi o Lolo, né, que viu. Foi o Lolo, ainda bem que você lembra o nome dele. Ele falou assim, aí eu falei assim, não. Aí, se você olhar bem direitinho, você vai ver que aqui no rabicozinho do passarinho está escrito Val. E foi de propósito? Foi Val mesmo? Foi. Não foi.
São as percepções assim de cada leitor, né, que vai aparecer, né? Não viu que eu contei do sapatinho? A sua irmã reparou que ela gosta de sapato e estava sem sapatinho, né? Que a primeira justo a primeira, depois o Rodrigo pôs vários sapatinhos. Isso é muito engraçado. O Menino Pirilampo a gente já publicou há um tempo, né, Neide? E a Neide não tinha reparado numa coisa que eu botei na última página. Que o livro é, inclusive, um elogio às professoras, né? Como a gente falou muito aqui da importância das professoras. A Neide não tinha reparado que eu coloquei a professora botando uma estrelinha brilhante, que é tipo um pirilampinho no livro do menino. Ela nunca tinha reparado isso. Assim, é muito interessante isso, né? E eu não contei, eu deixei para ver se ela sacava que no final a estrelinha ia brilhar igual o pirilampo. Eu não saquei e as crianças não sacaram, porque as crianças é que descobrem. Sacam tudo, né? Mas respondendo você, Neide, é que eu tenho muito isso, assim. Eu não consigo, às vezes, repetir muito traço, assim. E eu tenho uma coisa, assim, é meu Angela Lago, assim, que é uma outra autora monstrona, assim. Eu gosto realmente de pensar cada livro de uma forma diferente para ter ali uma coisa única, assim, né? Então, toda vez que eu vou começar um projeto, isso às vezes me atrapalha um pouco, porque eu tenho até começar, né, a Fran sabe disso, até começar a engatar mesmo, aquele estilo, assim, e aí ter uma fluência, vai um pouco, assim, mas eu não consigo eu não consigo fazer diferente, sabe? Cada um tem que ter uma carinha exatamente para, sei lá, para ter uma personalidade mesmo, sabe? Isso para nós leitores, do outro lado, de quem não sabe, né, fazer só faz uma bolinha lá, não sabe desenhar nada, isso para a gente é um presente, porque, né, é muito legal isso. Tá bom que tem gente que tem aquele traço igual, que você olha, já sabe que é do ilustrador, mas eu acho que para o leitor isso aqui é uma maravilha. E você imagina para a criança, né, que lê essas imagens, né? O quanto é incrível poder perceber cada um desses detalhes que a gente está falando aqui, né? Então, essa parceria, né, do ilustrador com o escritor, ela é incrível quando ela se dá de uma maneira potente, porque cada um fala de um jeito. A leitura de mundo das crianças, ela acontece de forma diferenciada, tendo ou não adquirido o código letrado, né? Então a gente vê que isso faz muita diferença. Não é um mesmo traço do mesmo ilustrador, são traços diferentes para cada obra que ele produz e que comunica de uma forma diferenciada aquele texto, né? Exatamente. Gente, eu estou muito, muito grata pelo nosso bate-papo hoje. Foi uma masterclass, assim, e um encontro, eu acho que realmente de personagens que tinham que se conhecer, que tinham que estar juntos. Eu estou grata demais por vocês terem dedicado aí mais de 1 hora do dia de vocês para a gente conversar. Muito obrigada mesmo. E eu espero que os livros tenham vida longa, os livros de vocês, e a gente se encontre muitas vezes aí nessa estrada literária. Para mim foi um prazer imenso conhecer vocês um pouco mais e aprender tanto. Muito obrigada mesmo. Axé. O prazer foi meu. Foi uma grande alegria. Obrigado pelo convite. Espero conhecer a Neide pessoalmente um dia, Por favor, também. Eu não consegui ficar até a quarta-feira, eu ia na Bienal, né? Fiquei toda feliz que vocês iam estar lá, que eu já estou, voltei antes. Então ainda não vão faltar oportunidades, gente. Não vai faltar. Acho que o melhor de tudo foi aproximar essas crianças todas, né? Essas personagens todas, brincar com a possibilidade de que elas moravam no mesmo bairro, que elas moram no mesmo bairro, que elas viveram as mesmas infâncias, e que elas talvez foram alunas de uma mesma professora. E o Quintal das Irmãs, com certeza, vai lá para Casa Convívio. Eu vou contar para vocês em detalhe como é que vai ser esse quintal lá, porque eu acho que isso vai ser muito bom. Gente, maravilha. Muito obrigada mesmo, foi emocionante, lindo. Obrigada. Boa noite.
Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tigrito.